Olá, boa tarde. Boa tarde, aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos. Nós estamos aqui hoje com mais um chá com Ho'oponopono, tirando as dúvidas de vocês a respeito do Ho'oponopono. Estou tomando aqui um chá verde, está bem gostoso. E convido vocês para esse chazinho nosso, para a gente poder conversar e tirar as dúvidas sobre o Ho'oponopono. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando e assistindo aí depois, gratidão pela presença de vocês. A gente está voltando. Esse chá vai acontecer de 15 em 15 dias, tá, gente? Ele não vai acontecer mais toda semana. Então, de 15 em 15 dias, eu venho aqui para tirar as dúvidas de vocês. E eu estou com uma dúvida de uma pessoa que me perguntou a respeito da purificação de memórias que acontece através do Ho'oponopono. E a pergunta que essa pessoa me fez foi: como purificar memórias? Como que a gente faz isso? Quero aproveitar para pedir, né, quem vai assistir depois e para vocês que estão assistindo aí ao vivo, para ajudarem esse canal aí a compartilhar a informação do Ho'oponopono, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para que vocês sejam avisadas dos próximos vídeos que serão postados. Né? E na hora que também, quando eu entrar ao vivo, vocês vão ser informadas aí de que o Ho'oponopono Anjos está aí fazendo uma transmissão. A dúvida que eu vou tirar hoje é: como purificar memórias? Afinal de contas, né, o Ho'oponopono fala, olha, precisa purificar memórias para que haja transformação na sua vida. Mas como que eu faço isso? Então, vamos para uma primeira parte. A primeira parte é: o que são memórias para o Ho'oponopono? Essa é uma parte muito importante, desse entendimento. Porque quando a gente fala de memórias, muitas vezes as pessoas acreditam que nós estamos falando de lembranças, das nossas memórias de vários períodos da nossa vida. E como o Ho'oponopono fala muito da criança interior, ainda há mais essa confusão de que memórias são as nossas lembranças da nossa infância. Então, eu tenho memórias da minha infância, memórias da minha família quando eu era pequena, memórias, às vezes, difíceis, de abusos, de coisas ruins que aconteceram na minha vida, ou tenho memórias boas, memórias gostosas da minha infância, lembranças, né, que eu carrego no coração, mas para o Ho'oponopono nós não estamos falando desse tipo de memórias. Quando nós pensamos numa criança que chega numa família e essa família traz para ela experiências que podem ser tanto agradáveis quanto desagradáveis, essa criança ela já carrega dentro dela registros energéticos que entraram em vibração com essa família e com as situações que ela vivenciou. Isso é que são as memórias para o Ho'oponopono. Esses registros energéticos, como se fossem os cordões akáshicos, como se fosse o nosso karma. Mas eu não gosto muito dessa palavra, porque as pessoas sempre falam assim, meu karma, como se fosse algo negativo. Na verdade, o que a gente está falando única e exclusivamente é de energia. Aquilo que foi potencializado, aquela energia que foi potencializada por aqueles que vieram antes de nós, e como que eles fizeram isso? Através dos pensamentos, através dos sentimentos, através de atitudes inconscientes. Então, se alguém na ancestralidade sofreu, por exemplo, um ataque, se sentiu muito prejudicado, pensou muito sobre isso, sentiu tanta raiva da pessoa pelo prejuízo causado, que até matou essa pessoa, foi lá e cometeu um crime, intensificando toda aquela situação, aquilo fica impregnado no corpo dessa pessoa. Essa energia, ela passa para as futuras gerações e ela chega para nós. Então, uma criança, ela já carrega essa energia que vem do pai e da mãe dela. Dessas experiências dos seus antepassados que foram intensificadas
pelos pensamentos, às vezes pela exclusão. Eu excluo uma pessoa da família pelo fato dela ter uma deficiência ou pelas escolhas que ela fez, por questões de relacionamento. Então, eu excluo essa pessoa, eu excluo. Uma decisão de exclusão, gera uma energia muito poderosa. E essa energia, ela vai para o nosso corpo, ela vai para as nossas células, ela vai para o nosso DNA e passa de geração em geração. Quando uma criança nasce, ela já vem carregada dessas memórias, ela já vem carregada desses registros energéticos, ela vem carregada desse karma, não no sentido negativo, mas desses registros energéticos que estão ali e que ela. O que faz com ela? Faz com que ela vibre de uma determinada forma, ela tem uma vibração naquilo que faz, que é parte dela, que, de uma certa forma, constitui essa criança, e isso entra em sintonia com a vibração do pai e da mãe, ou das pessoas que estão ao redor dela, e ela vivencia situações que ela vivencia, que depois nós chamamos de memórias. Depois a gente chama de lembranças. Então, por que algumas pessoas têm lembranças tão ruins da infância e outras têm lembranças tão boas? Será que quem tem lembranças tão ruins só teve situações ruins em sua vida? Ou, por uma questão familiar de focar no negativo, se lembra disso, intensificando essa situação e, de uma certa forma, intensificando o registro energético causador daquela situação e passando isso para as gerações futuras. Não somente isso, como manifestando ainda as mesmas questões na sua realidade hoje. Isso são as memórias para o Ho'oponopono. Então, eu falei muito das memórias, dos registros energéticos negativos, mas coisas boas que acontecem conosco e que ficam marcadas na nossa vida e sobre as quais a gente pensa muito, a gente fala muito, isso também se intensifica no nosso ser, nas nossas células. Então, nós também guardamos coisas positivas. Vamos imaginar também que em gerações anteriores, alguém da nossa família, um ancestral, tenha realizado uma grande conquista, tenha conseguido se formar numa universidade, coisa que nunca nenhum parente tenha conseguido, conseguiu fugir de uma guerra e sobrevivido, e se sente bem com isso, se sente orgulhoso da sua conquista, se sente orgulhoso das coisas que ele construiu, isso também gera um registro energético. Isso também gera cordões akáshicos que vão se conectar conosco. Então, nós também carregamos essas memórias, nós também carregamos esses registros de grandes conquistas, de sucesso, de coisas boas, de alegrias intensas. Às vezes, um filho muito esperado que chega, que é um ancestral nosso, e aí essa chegada traz uma grande alegria para a família. Nós também carregamos essa energia da alegria, da felicidade, da celebração, do amor, da vitória, de tudo isso que a nossa ancestralidade traz, ok? Então, a gente tem tantas memórias que são negativas quanto essas memórias positivas. No caso do Ho'oponopono, acredita-se também em várias existências, ok? Então, nós não estamos falando apenas de memórias que vieram dos nossos ancestrais. A gente não está falando somente daquilo que nós herdamos da ancestralidade. No caso do Ho'oponopono, nós também falamos de outras existências, de momentos em que nós tivemos outras vidas, e que nessas vidas fizemos também escolhas de pensamentos, de atitudes, de palavras, fizemos escolhas de como lidar com os nossos problemas e também intensificamos as energias causadas pelas situações que nós vivenciamos através dos pensamentos, das palavras e das atitudes. Pensamentos, palavras, atitudes e emoções. Então, se numa outra existência eu tive uma briga muito intensa com uma pessoa, né? E essa briga me causou muita dor, e eu morri arrependida ou com raiva, o que quer que seja. Isso gera uma energia muito forte, e para o Ho'oponopono, nós carregamos essa energia na nossa mente subconsciente.
A nossa mente consciente, a mente que pensa e se relaciona com o mundo através dos 5 sentidos, é uma mente que, para o Ho'oponopono, ela morre nesse planeta. Então, se eu hoje sou professora, se eu tenho esse conhecimento de Ho'oponopono, se esse conhecimento não for repetido, se ele não for importante para mim, se eu não intensifico esse aprendizado através das minhas atitudes, das minhas palavras, da minha emoção, isso se perde, isso acaba. Mas se um conhecimento, se um trabalho que eu desenvolvo é algo que eu amo, traz uma emoção, é algo que eu faço com regularidade, tem a minha atitude, eu falo sobre isso o tempo todo, tem a minha palavra, isso intensifica a energia, isso vai para a mente subconsciente, e esse meu trabalho, ele acaba, ele me segue, de uma certa forma, ele está presente na minha mente subconsciente, que permanece, ela não acaba, ela não termina aqui nesse planeta. No Ho'oponopono, mente subconsciente, que é a nossa criança interior, onde estão os registros energéticos, e mente superconsciente, que é a nossa centelha divina, são essas partes imortais da nossa existência. E elas vão vivenciando novas experiências. E quando a gente chega no planeta, a gente vem com esses registros energéticos dessas experiências também. E o que acontece? Nas situações que nós vivenciamos, esses registros estão se manifestando para nós, para que nós possamos ter consciência deles e possamos purificar, possamos limpar esses registros desse nosso corpo físico, da nossa existência, do nosso DNA, das nossas células. Ou a gente pode aprender com eles. Memórias, se nós vivenciamos situações que são difíceis, que são complicadas, como nós escolhemos passar por cada uma delas, traz tanto o aprendizado, quanto pode trazer também a purificação desses registros. Eles não precisam continuar conosco e não precisam continuar com as gerações futuras. Eles são limpos, são purificados e não precisam mais se manifestar para nós, porque o aprendizado foi feito, a libertação foi feita, a tomada de consciência foi feita e, mais importante, novas escolhas de pensamentos, de palavras, de atitudes, de emoções são feitas. Nós escolhemos fazer diferente, nós escolhemos pensar diferente, nós escolhemos falar coisas diferentes. Então, nisso, há uma transformação nessa energia e esse registro ele deixa de existir. Ele não está mais presente. E, portanto, como ele não está mais presente, a gente não está mais nessa vibração que está trazendo a situação alinhada com esse registro energético para as nossas vidas. Tá claro isso que eu estou explicando para vocês? Para fazer purificação de memórias, o Ho'oponopono nos dá várias ferramentas, vários instrumentos de liberação e purificação delas. Um primeiro instrumento, que é o instrumento mais divulgado, né, a forma mais divulgada, são as diversas ferramentas que o Ho'oponopono tem para liberação de energias que vêm principalmente através dos nossos pensamentos, que são as 4 frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Porque o Dr. Hugh fala claramente no livro Limite Zero. Eu repeti as frases o dia inteiro, estava sempre repetindo essas frases. E ele fala no curso dele, no Zero Limits, a mesma coisa. O processo de limpeza é um processo que cansa, é um processo monótono, é um processo que muitas pessoas desistem porque elas preferem insistir nos seus pensamentos recorrentes. Eu não quero ficar tendo que cortar esse pensamento que eu estou tendo a respeito do que as pessoas fizeram comigo, de onde que aconteceu. Eu quero ficar pensando mesmo naquilo que me traz dor, naquilo que eu fico com raiva. Quer dizer, então, que eu tenho que ficar repetindo essas frases em relação àquela pessoa que fez aquilo comigo. Eu não quero, eu não consigo, eu quero que ela sofra, eu quero que a justiça seja feita. Muitas vezes a gente não consegue repetir essas frases o tempo todo para interromper os nossos pensamentos, porque a gente se sente injustiçado,
sente que houve um desequilíbrio entre a nossa vida e a vida da outra pessoa. E muitas vezes a gente não deseja mal, mas a gente entende que o que nós queremos é uma justiça por um mal que foi causado a nós. E no caso do Ho'oponopono, o processo é: se uma pessoa te causou um mal, significa que vocês compartilham algum tipo de energia, que no processo de purificação você se liberta dessa energia, de forma que você se sente livre. Aquela pessoa fez aquilo comigo, eu tenho consciência hoje de que havia alguma coisa presente ali, alguma energia, mas durante esse processo de purificação, me libertei do que ela fez comigo. Eu posso caminhar livre. O processo de perdão é esse, né, gente? É o processo de você largar aquele peso que você carregava, que foi entregue a você pelo outro, quando ele age contra você. Só que ele vai embora, ele vai livre, e a gente fica carregando aquele peso da raiva, do rancor, do ressentimento. E o convite é: larga isso. E o Ho'oponopono auxilia nesse processo com as suas ferramentas. Por exemplo, então, as 4 frases. Veio uma pessoa, veio uma situação, você vai repetindo, 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 até que em um momento você olha para aquela pessoa e você já não sente mais nada com o que ela faz. Nem com ela não te faz mais mal. Você não precisa se aproximar, ser amiga daquela pessoa, falar assim: vem cá, faça tudo de novo, que está tudo bem, nada disso. Você cria, inclusive, uma barreira de proteção, gerando um limite entre o que aquela pessoa pode fazer com você. Mas o que ela te fez já não pesa mais. Então, essa é uma das ferramentas, repetir é um dos instrumentos, repetir as ferramentas constantemente, evitando pensamentos negativos a respeito de outras pessoas, ou das situações que aconteceram, ou de problemas que você está enfrentando, questões financeiras, questões de saúde. Vem uma preocupação, que é como se fosse uma grande, eu tenho falado isso muito, uma grande pedra que cai no nosso caminho, impedindo que a gente siga o nosso dia a dia, impedindo que a gente caminhe no nosso dia a dia. Eu venho com uma ferramenta: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ou outras, como, por exemplo, gota de orvalho, chuva leve, e outras que eu ensino agora no nosso oráculo Ho'oponopono, né? Para quem adquiriu, tem várias ferramentas lá, ferramentas X, que estão presentes no oráculo, e algumas delas eu apresento nas redes sociais. Vou continuar apresentando aí até o dia 1º de dezembro. Depois, quem tiver o oráculo vai compartilhar. Então, é isso. As ferramentas, elas estão aí para nos auxiliar nesse processo. Ok? Anívia, estou há meses limpando uma situação e ela continua se repetindo constantemente. Então, tem um aprendizado aí e tem uma nova atitude a ser tomada diante dessa situação que você ainda não tomou. Você continua fazendo alguma coisa da mesma forma. Portanto, a sua vibração continua a mesma e a situação continua se apresentando na sua vida. A gente faz a purificação, gente, não é para que a situação suma, não é para que a situação pare de acontecer, mas para que haja uma liberação da energia presente em nós e nós mudemos. A mudança acontece dentro da gente. Então, aquela situação pode ser a mesma. A pessoa continua fazendo a mesma coisa comigo, mas na hora que ela faz, eu já não sinto nada. Já não faz diferença. Não tem problema mais. Eu não vejo mais aquela situação como uma grande pedra que cai no meu caminho, mas apenas como uma situação que eu vou circular e vou continuar a minha vida. Então, a limpeza não é para que a situação pare de acontecer. A limpeza é para que você tenha transformação interna, faça escolhas diferentes, num movimento de mais consciência, e aí vocês vão perceber que em algum momento a situação realmente ela para. Porque enquanto ela acontece e a sua energia é a mesma de resposta, é porque a purificação não aconteceu. Tá claro, Nívia? Então, vamos lá. Uma das formas, ferramenta do Ho'oponopono. Então, são várias as ferramentas. Ah, que bom. Então, é isso, tá, gente? Transformação é interna. Se a situação acontece, eu me sinto da mesma forma, ajo do mesmo jeito, porque não teve purificação. O processo é: eu purifico, porque quando acontece a situação,
Eu já ajo, já penso, já sinto de forma diferente. O aprendizado foi feito, e até que num momento ela não acontece mais. Acabou. Ok? A Elga, meu ex-marido fala comigo com a mesma agressividade, porém, isso não me causa nenhuma dor, só observo ele. Exatamente. E aí você pode usar a ferramenta X. A ferramenta X para auxiliá-lo a também liberar essas energias que ele manifesta através da agressividade, né? Para poder auxiliá-lo nesse processo de liberação das energias que estão presentes nele ainda. Eu coloco uma ferramenta para limpar aquela energia, para auxiliá-la a se libertar também dessas emoções, dessa forma de ser, para que ela possa começar a agir também pela inspiração. E a gente vai fazendo esse processo e as coisas vão mudando. Mas lembrando que, principalmente quando se trata de outra pessoa, essa pessoa tem um livre-arbítrio. Mesmo que ela tenha consciência, ela pode continuar escolhendo agir da forma anterior, porque ela tem medo de agir de uma forma diferente. E as consequências disso, ok? Muito bem, então, ferramentas é uma forma. Uma outra forma são as petições, quando a gente faz a oração, né? Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em um. Divino Criador, Pai, que é o Almakua, a nossa centelha divina, Mãe, que é o Rani, a nossa mente consciente, e Criança, que é a nossa mente subconsciente, que é o Nihipili, em um, em equilíbrio. Equilíbrio é a nossa busca nessa nossa jornada. Pai, mãe, criança em um. Então, eu trago o Divino Criador, Pai, mãe, criança em um. Eu peço perdão por todas as vezes em que eu agi de forma inconsciente em relação à pessoa tal e por todas as memórias que eu compartilho com ela que precisam ainda se manifestar para nós através dos conflitos que nós vivenciamos. Eu peço perdão e peço que essas energias sejam purificadas e transmutadas em luz pura. Letícia, existe uma petição correta? Não, existem petições para os 12 passos da Morná Simeona que eu ensino nos cursos de Ho'oponopono avançado. Esses 12 passos são processos de purificação dessas energias de uma forma muito intensa. Precisa fazer um registro, tem uma forma de se fazer esse registro, e depois usar essas petições. Mas no nosso dia a dia, no pedido de que essas memórias sejam purificadas, não há necessidade de você fazer uma petição específica. Você pode criar a sua. A minha sugestão é que você sempre comece com o Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em um. Eu peço perdão por todas as minhas escolhas inconscientes em relação a tal coisa. O que é uma escolha inconsciente? É um pensamento que é negativo em relação a mim mesmo, em relação àquela situação, uma atitude negativa perante uma situação que intensifica aquela situação. O processo é um processo de purificação permanente para que as nossas escolhas sejam feitas sempre pela inspiração. E muitas vezes é difícil a gente saber até que ponto nós estamos inspirados ou nós estamos negligenciando algo que nós estamos sentindo. Então, fazendo esse processo de purificação sempre, a gente vai se abrindo para ter clareza. Afinal, eu estou sendo mais consciente, mas respeitando os meus limites, respeitando os meus sentimentos, ok? Dessa forma que a gente vai fazer. Então, a petição é uma segunda forma, ok? Liciane, essa petição vale para pessoas com quem tivemos contato e já partiram? Sim, com certeza. Se você ainda guarda sentimentos em relação a essa pessoa, corte os laços com ela, corte os cordões ACA com essa pessoa. Deixe que essa pessoa parta para que ela seja livre e você também. Então, pode fazer a petição também para pessoas que já partiram, ok? Então, nós temos as ferramentas, nós temos as petições, nós temos as meditações com a criança interior. Então, foram duas, agora a terceira. Meditações com a criança interior. Meditações com a criança interior são processos de conexão com a nossa mente subconsciente através da meditação, para que venham inspirações de o que é que a gente está percebendo, o que é que a gente está sentindo, o que é que está trazendo dor para a nossa criança. E na medida em que a gente faz essa meditação, a gente acessa a nossa criança,
a gente entra em contato com ela e mostra para ela que ela não está sozinha mais. Quando a gente vem para esse mundo, a gente vem aberto para ele. A gente vem completamente aberto para a existência nesse mundo. A gente vem com uma vontade muito grande de entregar o nosso amor, de entregar nosso propósito, de fazer aquilo que a gente leva no coração. E nas relações com as pessoas que trazem as suas memórias, isso vai criando uma casca na nossa criança, feridas na nossa criança. Principalmente quando ela se sente traída ou tratada de forma injusta e ela não compreende o que está acontecendo. Muitas vezes, uma criança ela não compreende o que está ao redor dela. Ela se sente desprotegida, ela pode se sentir desamparada, mesmo que não esteja realmente desamparada. Ela pode se sentir abandonada, mesmo que ela não esteja realmente abandonada. E o que a gente está fazendo? Quando nós nos voltamos para a nossa criança, nós estamos dizendo a ela, você não precisa mais de um adulto lá atrás, que você precisava, que você tinha necessidade para cuidar de você, porque agora tem um adulto aqui. Tem um adulto para olhar para você e falar assim, olha, eu estou aqui, eu vou cuidar de você, e mais do que isso, eu amo você, eu tenho uma alegria enorme de você estar aqui na minha vida, tenho uma alegria enorme de você ser a minha companheira nessa jornada, e vamos juntas, eu vou te escutar, vou te ouvir, vou respeitar os sentimentos, as emoções, mas você não precisa mais delas para poder agir neste mundo. A gente já pode agora pensar, eu já posso te ajudar, a gente já pode refletir, a gente já pode, inclusive, trazer um equilíbrio e pedir ao nosso Almakua que se junte a nós para que nós possamos, em equilíbrio, abrir para a inspiração. Receber uma inspiração do divino sobre como agir diante de uma situação. Uma criança ferida, uma criança que grita com medo, uma criança que age com raiva, ela não escuta a inspiração. Ela está trazendo um total desequilíbrio para a nossa vida. Então, essa terceira forma de purificação de memórias é a de conexão com a nossa criança e a nossa declaração de amor a ela sempre. Eu falei no início meditação, porque também é uma forma da gente fazer isso, mas não precisa ser meditação. Só essa conexão com a nossa criança, declarar o nosso amor a ela, eu amo você, estou feliz que você está aqui, estou feliz que estamos juntas nessa jornada, estou feliz que nesse caminhar nós vamos caminhar juntas para resolver os nossos problemas, para que a gente possa cada vez mais se abrir para a inspiração e agir a partir dela. Isso vai fortalecendo a nossa criança e vai ajudando para que ela entregue essas memórias para o nosso Almakua, para que finalmente sejam entregues à centelha ao Divino Criador, para serem purificadas e transmutadas em luz. Então, esse também é um processo de purificação de memórias, ok? Então, todos nós temos muitas memórias para serem purificadas, gente. Não vamos ficar nessa ilusão, porque às vezes a pessoa tem muito dinheiro, ela não tem memória, ou às vezes a pessoa tem um bom relacionamento, ela não tem memória. Nesse planeta, nós, como seres humanos, nós compartilhamos memórias como irmãos que somos. Nós estamos dentro de uma mesma rede, nós temos essa ilusão da separação, tá? A gente acredita que nós somos seres separados, mas para o Ho'oponopono, nós estamos todos unidos nessa rede de energia, ok? O que um faz afeta o outro. Por isso que se eu purifico memórias em mim, purifico em outras pessoas, libera essas energias em outras pessoas também, porque é uma rede energética que nós entramos nesse planeta para a gente poder perceber, né, o que está acontecendo, para a gente poder ir experimentando a partir daquilo que é apresentado, que é dado para nós aí nesse grande buffet de experiências. Então, todos nós precisamos purificar memórias, desde o mais bem-sucedido, mais feliz desse planeta, até a pessoa mais miserável mesmo, até espiritualmente, emocionalmente. O que acontece é o que o Dr. Yulen disse. Muitas vezes a gente quer transformação assim, ó. Tem meses que eu estou fazendo purificação. Por que não mudou? Porque ainda existem registros energéticos poderosos que não foram limpos ainda.
eles ainda estão se manifestando na sua vida, eles ainda precisam ser purificados, e a gente quer agora, mas eu estou fazendo todo dia, eu estou fazendo a limpeza sempre. Por que não modificou? A essa pergunta só você vai conseguir responder. Porque pode ser pelos pensamentos recorrentes que você ainda tem, pode ser porque você ainda está presa, agarrada a algo que aconteceu e você não consegue soltar, porque você ainda quer que o futuro seja conforme você estabeleceu para o outro, que isso também é uma outra energia que é muito difícil da gente se libertar. Eu quero que com o outro aconteça tal coisa, eu quero que o outro fique comigo. A gente entra numa interferência do livre-arbítrio do outro, e quando não acontece, a gente fica assim, gente, por que não aconteceu? Porque você não entra no livre-arbítrio do outro. Mesmo que você faça o que quer que seja pelo outro, ele tem a escolha dele. E dentro dessa escolha, existem várias outras possibilidades para a vida. Nós temos que parar de achar que existe apenas um resultado nessa vida, que é o resultado de esse problema meu acabou. Às vezes, não vai acabar nunca. E nem por isso a gente deixa de viver. A gente lida com um determinado problema e a gente percebe que na existência dele eu tenho várias outras possibilidades, várias outras formas de agir, várias escolhas que eu posso fazer, e está tudo bem. E está tudo bem. Às vezes uma pessoa me fez muito mal e eu não consigo me desapegar disso. E quem sabe se você se desapegar dessa pessoa que te fez mal, possibilidades vão abrir para você, não necessariamente em novos relacionamentos. Você vai ser feliz, vai casar com um príncipe encantado, o que quer que seja, mas porque você vai estar feliz com você mesma, satisfeita com a sua história, satisfeita com as suas escolhas, com o que você gosta, com seus amigos, com seus aprendizados. Então, para cada vez que há algo na nossa vida que a gente acha que se isso não resolver, não tem jeito, nós estamos criando um bloqueio tão poderoso na nossa vida que realmente não tem jeito. E realmente a gente vive, não, a gente não vive, a gente arrasta. Por que não pensar? Isso aqui está dessa forma, né? Como se fosse essa grande pedra que cai na nossa frente, eu olho para ela e falo, isso tem essa forma. Mas eu circulo essa pedra e sigo na minha vida. Ela está ali, mas ela fica entrando no meu caminho. Não tem problema, todas as vezes eu vou circular, todas as vezes eu vou purificar, todas as vezes eu vou limpar. E nem por isso eu vou me sentir presa, porque eu tenho várias outras possibilidades. A vida vai entregando várias outras possibilidades para cada escolha que nós fazemos. Cada escolha, a cada momento nos traz várias novas possibilidades, mas a gente fica tão focado em algo que aconteceu, que a gente não consegue ver essas possibilidades. E isso me fez lembrar, eu vou fazer um post na quinta-feira de um TBT para lembrar quando eu fiz aula de mountain bike lá na África do Sul. Acabei de me lembrar disso, então eu vou contar para vocês. O que vem na minha mente eu falo. A mountain bike, para mim, sempre foi algo bem leve. Eu pegava trilha larga, andava de mountain bike aqui em Minas, aqui tem muita trilha perto de Belo Horizonte, mas assim, trilhas largas, sem nenhum obstáculo, só longas. Então você fica pedalando, às vezes sobe morro, às vezes desce morro. Nunca achei que fosse algo que precisasse de foco, atenção, nada disso. E lá na África do Sul, eu tive aula de mountain bike com uma campeã de mountain bike sul-africana, que devido à pandemia estava sem competir, sem fazer nada, e resolveu dar aula para as pessoas. Então, ela dava aula para mim e para o meu filho mais velho. E uma das coisas que eu aprendi na mountain bike é que a gente nunca foca no obstáculo. A gente nunca foca no obstáculo. Nunca. Você foca pelo caminho que você quer seguir. Porque se você olha para um obstáculo, que pode ser um tronco, pode ser uma árvore, pode ser uma pedra, pode ser um buraco, o seu corpo, ele faz um movimento muito leve, muito sutil e muito inconsciente em direção ao que você está dando foco. Para onde vai o seu foco? Então, por exemplo, lá eu comecei a andar em umas trilhas bem cabulosas, assim, foi bem desafiador para mim perceber o medo que andar em trilhas pode me dar, coisa que eu nunca tinha sentido. Mas uma das coisas que eu focava sempre é
Vem uma pedra, olha qual que é o caminho que eu quero seguir. Vem um buraco, olha o caminho que eu quero seguir. Nunca olhar para aquilo que eu não quero. Porque o meu corpo, ele como um míssil teleguiado, ele faz o ajuste para onde o meu foco dos olhos vai. E é a mesma coisa em relação aos desafios que nós enfrentamos, aos problemas que entram na nossa vida. Se a gente coloca o nosso foco para as grandes pedras que entram no nosso caminho, é em direção a elas que a gente vai. A gente vai dar de cara com elas. É com elas que nós vamos trombar, é elas que vão nos impedir de alcançar o que a gente deseja. Mas aí a gente fala assim, mas Letícia, eu estou, por exemplo, a receber um dinheiro e o dinheiro não sai. Aí o que vem? Vem o medo, vem a angústia, vem a resistência, vem essa grande pedra do dinheiro que não sai. E a gente foca tanto nisso que não tem jeito. De forma muito sutil, de forma muito imperceptível e inconsciente, o nosso corpo se dirige diretamente àquela pedra e é a isso que a gente vai de encontro. Não recebo, não entra, não vai, não consigo, não sai o dinheiro, não acontece. Mas se você começa a focar no meu dia a dia, na minha vida, como é minha vida sem esse dinheiro? Como que são as coisas que eu posso construir hoje? O que eu posso fazer para que essa jornada minha seja mais leve, sem essa grande expectativa desse buraco que está aí e que eu já não aguento mais cair nele? Está difícil? Use uma ferramenta. Está sentindo uma dor? Entre em contato com a sua criança e fala, minha criança, você não está desamparada. Nós estamos aqui, nós vamos encontrar respostas. Tem alguma dúvida? Divino Criador, purifique em mim as memórias que estão se manifestando através dessa resistência e permita que a inteligência divina atue sobre mim para que eu tenha a sensação de que o caminho está aberto. Foque no caminho que está aberto. Foque na trilha que está liberada. Parem de focar no buraco, porque toda vez que foca no buraco, a gente cai nele. Então, a gente foca na trilha que está liberada e o Ho'oponopono nos auxilia dessas 3 formas. Ferramentas, que eu falei aí as 4 frases, mas vocês sabem que tem várias outras, né? E quem não sabe, eu sugiro que vá lá, conheça o curso básico, conheça o Oráculo Ho'oponopono, me siga nas redes sociais para vocês conhecerem mais ferramentas. As petições, né? As petições ao Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em Um, purifique essas energias que estão se manifestando para mim através desse impedimento de receber esse dinheiro, de vender essa casa, de conseguir esse emprego, pela saúde do meu filho, o que quer que seja, e a conexão com a nossa criança interior. A gente vai limpando, liberando essas energias para que a gente possa olhar para o caminho que está aberto, para a trilha que está liberada, para que nosso corpo, os nossos pensamentos, de forma muito sutil, de forma muito inconsciente, se voltem para esse caminho, para essa energia. E para finalizar, quero trazer uma sugestão do livro Poder do Subconsciente, que foi um livro que eu li aqui no YouTube para o ciclo, o Clube do Livro Ra. Clube do Livro Ra, a gente fez a leitura do Poder do Subconsciente, em que ele faz essa meditação. A inteligência divina atue através de mim, me ajude a ter ideias, a pensar, a agir, a falar de acordo com esse caminho aberto, para que as soluções venham, para que as melhores respostas cheguem para mim e para todas as pessoas envolvidas. Então, foca nessa trilha aberta, foca nesse caminho que está liberado e siga esse caminho. Esse é o convite. E ficou difícil, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, até liberar essa energia, até que você não pense mais nesse buraco e continue pensando na trilha, no caminho aberto. Ok?